maior marca que alguém pode ter de maturidade espiritual é o conhecimento que se tem de Deus. Em função do conhecimento que você tem de Deus e da visão que você tem de Deus, você o trata de uma determinada maneira. Se você acredita que a natureza é parte de Deus, você pode fazer suas orações agarrado numa árvore ou esperar que algum tipo de energia venha sobre você a partir de qualquer tipo de sensação que possa ter. Mas quando você conhece Deus, você sabe como lidar com Ele, como tratar com Ele. João demonstrou isso quando ele escreve sua carta. Ele diz: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. No versículo 14 ele diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. A visão que João apresenta é que as pessoas a quem ele se dirige, elas conhecem a Deus. Paulo, quando fala sobre esse assunto, em Filipenses capítulo 3, ele diz: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para Ele, o que existe de mais importante, acima de qualquer coisa, é o conhecimento que ele tinha de Deus. Assim, no versículo 10, ele vai dizer: eu quero conhecer a Cristo. Você percebe que na linguagem de João ou de Paulo, a coisa mais excelente que pode acontecer na vida de alguém é o conhecimento que ela tem de Deus. Ser maduro espiritualmente pressupõe entender Deus como eterno, onipotente, santo, imutável, onisciente, onipresente, majestoso, transcendente, que comanda todas as coisas no universo. As Escrituras apresentam Deus justamente como alguém que tem um plano. Esse plano é perfeito, organizou todos os princípios para que seus planos cheguem ao fim por Ele desejado e estabelecido. O conselho, a decisão de Deus, ela acontece independentemente de qualquer ação humana. Há alguns versículos que eu quero ler para vocês, que refletem bem essa visão de Deus. Veja, Jó diz: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou no Salmo 33, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Provérbios vai dizer: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isaías fala largamente sobre esse assunto. Ele diz: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo: meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. E ainda no capítulo 14 ele diz: o Senhor dos exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. No capítulo 43 ele diz: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Vejam, todas essas passagens, elas revelam que Deus concebe uma ideia, estabelece uma intenção e Ele a realiza sem que haja qualquer tipo de obstáculo para Deus. Vejam, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele demonstrou essa confiança nessa soberania absoluta de Deus.
Em Atos capítulo 1, versículo 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ele reconhecia que Jesus, que o Pai tinha autoridade e definia o que e quando deveria acontecer. Na prática, na realidade do que aconteceu com ele, inclusive a sua morte, e principalmente isso, em Atos 4 é dito: de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus tinha um propósito. Dentro da esfera humana foi feita uma conspiração, mas a conspiração jamais colocou em risco o propósito e o plano de Deus. Na verdade, eles estavam simplesmente cumprindo o que Deus desejava. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade.